Então, gente, boa tarde. É uma alegria poder estar com vocês novamente aqui nessa tarde, né? Nesse segundo e último dia do nosso evento. E dando continuidade, eu gostaria de convidar agora o Dr. Paulo Camargos, né, para ministrar essa palestra tão importante com o tema Adesão de crianças e adolescentes ao tratamento e a sua repercussão no nível de controle da asma. Dr. Paulo, que é doutorando em infectologia e medicina tropical na Universidade Federal de Minas Gerais, professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Minas Gerais e vice-presidente da Fundação PROAR. Então, doutor Paulo, seja muito bem-vindo. Como é que o senhor está? Tudo bem, Vitor? Muito obrigado pela sua apresentação. É uma alegria conosco. Quero que você seja portador do meu agradecimento por esse convite muito simpático de vocês, da minha co-irmã Federal do Rio Grande do Norte, e quero cumprimentá-los pela iniciativa e pelo sucesso do encontro. Já vi a repercussão do primeiro dia e de hoje mesmo, então tudo isso merece o nosso apoio incondicional, porque, antes de tudo, é muito bem-vinda a participação do profissional da fisioterapia para trabalhar em parceria conosco, com a família. Sentimos falta disso décadas e valeu esperar. O tempo chegou, o tempo é esse, e que bom. Precisamos visceralmente de vocês. A respiração, o pulmão precisa de vocês para nos ajudar a cuidar dessas crianças, desses pacientes. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Não tem como não nos emocionarmos, né, com um testemunho tão bonito desse do senhor. Só nos motiva, né, a buscar mais, a trazer mais conhecimento para essa população, especialmente na nossa área da fisioterapia respiratória. Então, é uma honra, uma alegria poder tê-lo conosco nesse dia, tá? Seja muito bem-vindo, fique à vontade, a turma agora é toda sua. Ok. Então, já estamos. Peraí. Eu quero colocar no modo apresentação. A tela é desse tamanho? Tudo certo, doutor Paulo. É só entrar lá na apresentação, colocar em tela cheia e tudo certo. A gente já está vendo sua apresentação, só não está em tela cheia. Perfeito. E agora? Agora tudo certo. Pode iniciar, fica à vontade. Eu não os vejo, mas vocês me veem, é isso? Isso, exatamente. Tá. Então, boa tarde, bem-vindo a todas e todas. Eu, mais uma vez, então, quero cumprimentar a iniciativa do grupo do LAIRE, já de grande renome no cenário nacional, na área da fisioterapia respiratória. Tenho conhecimento aqui na UFMG de parcerias que a UFMG tem com vocês. Então, eu acho que, antes de tudo, estamos falando como amigos e irmãos antigos. Pelo menos pego carona nessa contribuição, nessa colaboração acadêmica que existe entre as nossas duas instituições. Nós vamos conversar, então, sobre a importância da adesão de crianças e adolescentes ao tratamento e sua repercussão no controle da asma. E eu quero também agradecer e parabenizar a doutora Evelyn, porque ela facilitou demais o meu trabalho. De fato, uma coisa anda junto com a outra. Talvez essa aí seja uma parceria tripartite, não é? Que estamos falando. Nós, os médicos, os fisioterapeutas, a medicina, a fisioterapia e a família. Sem a família também não adianta nada. Então, eu pretendo, nos próximos slides, mostrar para vocês a importância da adesão ao tratamento medicamentoso. Veja bem, a doutora Evelyn falou com muita propriedade sobre o tratamento não farmacológico. Nós agora vamos abordar a importância do tratamento farmacológico. Eu não vou entrar em detalhes, como o próprio título da palestra diz, eu não vou entrar em detalhes em relação ao tratamento. A gente pode discutir isso nos debates. Eu sou
Por ser professor universitário, a atividade de pesquisa, para mim, ela é indissociável da minha atividade de ensino e de extensão, claro, também. E esse gráfico mostra, eu vou traduzi-lo melhor à frente, no slide seguinte, resumi-lo, mas esse é produto de uma tese de doutorado que nós orientamos no passado. O que esse artigo quis dizer é exatamente o seguinte: qual seria o nível de adesão necessário para que eu pudesse evitar cada uma dessas manifestações, que, inclusive, algumas delas foram comentadas com grande propriedade pela doutora Evelyn. Então, vocês veem que nós acompanhamos crianças vocês podem ver aqui, durante um ano, incessantemente, foi um trabalho muito árduo, mas vejam que nós temos gráficos que mostram sim e não, relacionado a sintomas diurnos, matinais, sintomas noturnos, como já foi comentado, exacerbações ou crises, limitação das atividades físicas e o VEFUM feito na espirometria. Então, vocês estão vendo aproximadamente aqui o seguinte: sintomas matinais. Eles não estiveram presentes quando a adesão estava algo próxima de 80%. Mas abaixo disso, quando a criança passou a aderir de 50% ou menos, ela passou, sim, a apresentar sintomas matinais. Passou a apresentar, igualmente, sintomas noturnos quando essa adesão foi da mesma coisa, igual ou superior a 80% da medicação, e a medicação que nós estamos falando aqui é o medicamento de primeira linha, que é o corticoide inalatório, e os sintomas noturnos estiveram presentes. Da mesma forma, quando a adesão foi inferior a 50%. Números parecidos a gente observa com as exacerbações. A exacerbação de asma, hoje, na literatura internacional, é considerado o grande revelador da deficiência do tratamento. Algo está errado se ocorre uma exacerbação. Nós podemos, sim, fazer uma comparação com crise hipertensiva. Nenhum hipertenso, nem seu familiar, quer que esse indivíduo que tenha hipertensão, que ele tenha crise hipertensiva. Nós não queremos, isso aqui é a derrota do tratamento. Aí já comecei a dizer, a parceria, fisioterapia, medicina e família não está funcionando bem. O que a gente poderia dizer aqui é tolerância zero mesmo para exacerbações. Então, no caso, para ocorrer a exacerbação, as crianças não tiveram exacerbação quando a adesão delas foi superior a 70%. Mas quando foi inferior ou igual ou inferior a 40% do uso da dose de corticoide inalatório prescrito, ocorreram exacerbações. Para a limitação das atividades físicas, vejam bem, nós precisamos de uma adesão um pouco maior, precisamos nessas nossas crianças que acompanhamos durante um ano, precisamos de adesão superior a 80%, 90% para que eles tivessem vida normal ou quase normal em relação à atividade física. É um prejuízo enorme para a criança. Nós estamos vivendo com a pandemia, a ausência à escola e os problemas todos relacionados, por exemplo, à socialização das crianças. A mesma coisa acontece com a atividade física. A criança é um motorzinho, e o motor não foi feito para ficar parado. O motor foi feito para funcionar. Então, é isso. Nas crianças cuja adesão foi igual ou inferior a 40%, aproximadamente, eles apresentaram limitação das atividades físicas. O mesmo aconteceu para os parâmetros espirométricos. De um modo geral, então, vocês veem que baixa adesão, algo que a gente poderia definir. Vejam bem que essas crianças foram reavaliadas ao longo desse um ano
no 4º, no 8º e no 12º mês. Em todas as situações, praticamente, adesão boa versus adesão deficiente, todas as diferenças foram estatisticamente significativas. A conclusão desse trabalho é óbvia, como eu já anunciei. Adesão aos corticoides inalatórios inferior a 70%, 80%, isso significa a dose, 70%, 80% da dose prescrita pelo médico. Essa dose, para a gente calcular a adesão, a gente subtrai a dose prescrita pela dose utilizada pela criança, isso é uma regra de 3 simples, que a fisioterapia pode nos ajudar também a monitorar o nível de adesão. Então, houve maior frequência, tanto de sintomas diurnos, noturnos, das exacerbações, limitações para os exercícios físicos e prejuízo para a função pulmonar. Outros fatores, além da adesão ao tratamento, concorrem, sem dúvida nenhuma, para o mau controle da asma. Então, esses são, entre crianças e entre adolescentes, vocês sabem que os adolescentes nós sabemos muito bem, vocês fisioterapeutas sabem disso muito bem, que as coisas são um pouco diferentes. Nas crianças, independentemente da idade, crianças pequenas ou crianças maiores, é fundamental ter uma técnica inalatória correta. Não interessa, de nada vai adiantar uma adesão boa se a criança não está usando o inalador pressurizado, com ou sem espaçador, de forma correta. Também a desatenção. A criança está prestando atenção em outra coisa e não naquele uso. Eu chego a dizer para as clientes, para as mães, o seguinte: hora de aplicar medicação inalatória não é hora de novela, não. A televisão tem que estar desligada, a casa está em função da administração daquele medicamento. E, de um modo geral, o que a gente pode ver, e muito especialmente nos casos mais leves a moderados que os familiares, por autorrecreação, por auto-arbítrio, eles acabam interrompendo a medicação, apesar da prescrição médica, por exemplo, ser, de uso diário do corticoide inalatório, associado ou não a qualquer outra droga. Já em relação aos adolescentes, eles acham que são dono do nariz, não é isso? Já foi dito aqui, com muita propriedade também, sobre a ocorrência, a comorbidade, depressão nas crianças com asma grave. Os adolescentes também vivem essa díade, né? Ora eles estão mais ansiosos por conta de uma coisa, ora estão deprimidos. Nem preciso falar aqui, nem gostaria de gastar tempo com isso, por exemplo, do suicídio em adolescentes que acontece mundo afora. A tendência de negar sintoma, porque ele tem que comparar com outro colega adolescente que não tem asma. Então, é preferível ele negar, ele não usa um medicamento, e aí a falta de controle. São sempre caracterizados por comportamento de risco, têm receio de efeitos colaterais mais na fantasia do que na realidade, e, como eu disse, de uma certa forma, estigma diante dos colegas. O uso correto da técnica inalatória é absolutamente capital. Pouco vai adiantar a prescrição médica de corticoide ou broncodilatadores, pouco vai adiantar uma correta técnica, uma correta abordagem fisioterápica desses indivíduos, se não for feita uma técnica inalatória correta. Para simplificar apenas o seguinte, nesse trabalho, todos aqui em cima são passos necessários para a correta técnica inalatória. Tem que enxaguar a boca, tem que esperar um tempo entre um acionamento ou outro do inalador, e por aí vai. Vejam bem, nesse trabalho feito nos Estados Unidos, o percentual de indivíduos asmáticos que completaram corretamente todos os passos não chegou a 60%.
A técnica inalatória, a correção da técnica inalatória é um dos, eu diria, faz parte da anamnese do médico e faz parte da anamnese do fisioterapeuta também. Ajude-nos a ver, a cada vez que essa criança, adolescente, for a visita com vocês, façam, por favor, incluam a verificação da qualidade da técnica inalatória. Vocês vão ver que uma técnica inalatória correta, ela é fácil de ser feita, mesmo em crianças pequenas. É possível, sem dúvida nenhuma, transformar o momento da técnica inalatória. Essa criança tinha 1 ano e 10 meses, quando foi feito esse vídeo. É possível, sem dúvida nenhuma, tornar o momento da administração da medicação inalatória um momento lúdico para a criança. Vocês veem que essa criança está usando de uma forma extremamente descontraída, não houve nenhuma briga com a mãe, e isso dependeu, obviamente, da parceria do médico assistente com a família. Nós vamos passar agora para a questão também do autocuidado. O autocuidado que nos ajuda a nós, tanto a nós, médicos, como os fisioterapeutas, ajudam a nos dizer como é que foi essa criança. Como é que essa criança, por exemplo, passou nas últimas 4 semanas. Então, a gente faz uma comparação entre o que nós chamamos de teste de controle da asma, ou ACT em inglês. Nós temos a versão ACT, que é para para adolescentes e adultos, que é essa que está sendo projetada. A seguir, eu vou projetar para crianças pré-escolares, principalmente. Pré-escolares não tem jeito ainda da gente fazer isso. Mas, enfim, a utilização do ACT, como aconteceu com a supervisão, verificação da qualidade da técnica inalatória, eu também recomendo fortemente a vocês, fisioterapeutas, usar esse sistema muito simples para verificar o nível de controle da asma. São testes, essas 5 perguntas, são todas elas já validadas por português. Isso já está mais do que tranquilo, universalmente, a importância disso, quanto do ACT como verificador do nível de controle da asma. São muito poucas perguntas. Nas últimas 4 semanas, a asma prejudicou suas atividades no trabalho, escola e em casa? Como está o seu controle da asma? Quantas vezes você teve falta de ar? A asma fez você acordar à noite ou mais cedo de costume, como já foi comentado, inclusive, na palestra da doutora Evelyn? E quantas vezes você usou remédio por inalação para alívio? Logicamente que nós estamos falando aqui de broncodilatadores de curta ação, por exemplo, o salbutamol. Vejam que são 5 perguntas, isso pode ser feita rapidamente, talvez em menos do que 5 minutos. Existem 5 opções para cada uma dessas perguntas e quando o valor, a pontuação for igual ou superior a 20, esse indivíduo está com asma controlada. Para as crianças menores, criou-se, baseado no ACT, o CACT. CACT é o Childhood Asthma Control Test, que é o teste de controle da asma da criança.
acrescentou-se, adaptou-se ao ACT uma escala visual analógica. Então, a criança pode responder, né, como é que as coisas estão muito ruins para ela ou muito boas para ela, dependendo da pergunta que está sendo feita. E a pergunta, de um modo geral, as perguntas são mais ou menos as mesmas que são feitas para as crianças, para os adolescentes e adultos. Sugiro fortemente o uso do ACT ou CACT como mecanismo muito ágil e confiável de avaliar o controle da asma e, portanto, se está tendo adesão ao tratamento fisioterápico, às orientações fisioterápicas e à medicação farmacológica. Então, como a gente costuma dizer, o ACT ele está para a asma, assim como o aparelho de pressão está para o acompanhamento da pressão alta, do indivíduo que tem hipertensão arterial. Eu trouxe só como exemplo também um gráfico de um outro trabalho que fizemos. Nesse trabalho, vejam bem, nós só admitimos crianças com asma leve, e era um critério de inclusão, único. Não cabia, nesse caso, crianças com asma moderada, apenas asma leve. Acompanhamos essas crianças por 6 meses, e aqui o nosso objetivo foi comparar o tratamento contínuo, diário, com o tratamento intermitente. O tratamento intermitente aqui quis dizer o seguinte: essa é uma tendência hoje universal. Esse trabalho foi publicado há uns 2, 3 anos atrás, onde então é o seguinte: parece que as evidências estão em fase de acumulação ainda, mas os trabalhos diferentes têm mostrado que na asma leve, usar tratamento intermitente ou contínuo tem a mesma eficácia. De fato, tem, como vocês vão ver aqui pelas curvas do ACT. Então, nessas crianças, além, inclusive, de fazer espirometrias mensais, nós verificamos o ACT já aqui na admissão. Vocês estão vendo que todas as crianças, isso é fundamental no critério de inclusão, além de ter asma leve, eles tinham que estar controlados. Então, vejam que eles tinham que ter, então, portanto, um ACT igual ou superior a 20. Vocês observem que, no ponto de partida, a diferença aqui é de 1 ponto só entre um tratamento e outro, mas a partir de aqui, aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses de tratamento, o ACT se comporta de uma forma absolutamente semelhante entre um grupo, tratamento intermitente e tratamento contínuo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: houve uma correlação elevadíssima entre o ACT e a função pulmonar. Com isso, revelando o seguinte: o ACT é, sim, o aparelho de pressão do asmático. Isso não sou eu só que defendo, a literatura hoje sobre asma está repleta de comprovações nesse sentido. Estou caminhando para o final. Eu sei que entre a população leiga, principalmente, há uma preocupação com o uso de corticoide, porque, de fato, os corticoides usados em doses indevidas, os corticoides que eu falo em geral, nós estamos falando aqui apenas do corticoide inalatório. O corticoide sistêmico, tanto ele quanto o inalatório em doses elevadas, podem levar, sim, a uma desaceleração do crescimento linear dessas crianças. Mas, usados em dose correta, como nos mostra essa criança que foi acompanhada aqui durante aproximadamente 5 anos, vejam, todos os pontinhos referentes à estatura dela estão aqui, não saíram, não abaixaram do zero, do score Z0. Essa criança, em nenhum momento ao longo dos 5 anos, ela teve desaceleração do crescimento, o que seria mostrado se o score Z tivesse caído, especialmente para -2. Então, doses corretas, técnica inalatória correta, atividades do planejamento fisioterapêutico correto, levam a um controle ótimo da doença, sem nenhuma repercussão negativa para a criança.
Para finalizar, entre os leigos ainda existe uma grande preocupação do uso de bombinhas, não importam quais elas sejam, e problemas para o coração. Esse problema não existe. Eu devia ter projetado esse coração aqui com um grande X. Quem ganha com essa parceria entre o uso correto da bombinha é o pulmão. É o pulmão e, enfim, com o pulmão estando bem, e as atividades físicas, e o planejamento fisioterapêutico, e o tratamento farmacológico indo bem, não há porquê nós não atingirmos o nosso objetivo maior, que é vida normal ou quase normal para todos os asmáticos. É isso que nós queremos aqui no final. Essa criança que é uma criança que está asmática, ela não consegue participar da atividade, que os outros coleguinhas dela, ela não está com o sorriso estampado nos olhos, ela não está tão interessada em correr atrás da bola quanto os três aqui da frente. Nós queremos que essa criança, participação da fisioterapia, da família e do médico, que essa criança aqui se torne companheira dessas aqui, e não que fique lá na retranca. Agradeço a vocês pela atenção e fico disponível para o debate. Muito obrigado. Doutor Paulo, que palestra incrível. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas têm um entendimento diferente da asma, né? Que as características clínicas da doença nos limitam, mas que com o tratamento correto a gente pode inserir esse paciente de volta às atividades de vida diária. E o senhor conseguiu explanar isso perfeitamente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Vitor. Dando continuidade, o Gabriel vai colocar aqui as perguntinhas que o pessoal fez no chat. E Tito pergunta para o senhor: existe algum segredo para fazer que uma criança se torne independente no processo de controle da sua própria asma? Bom, vai depender, obviamente, da idade dessa criança. Nós não podemos delegar essa independência a uma criança menor do que, 5, 7 anos. Mas o escolar, por exemplo, digamos uma criança que está numa escola em regime integral. Essa criança leva a bombinha para cá, para a escola, por exemplo, ela leva o espaçador dela e ela pode usar. Se o tratamento incluir algum uso durante aquele período dela na escola, claro que a gente pode fazer isso. Eu devolvo a pergunta para vocês, colegas fisioterapeutas. Essa criança pode também, ela não tem como ela ir todo dia nas sessões com vocês. Ela vai ficar em casa alguns dias, o final de semana, não sei. Ela pode fazer atividade fisioterapeuta, ela pode se tornar independente? Eu acho que sim. Eu acho que talvez a gente tenha uma questão cultural nesse Brasil. As crianças, não sei, a gente tem algumas críticas a fazer, às vezes, à educação dos pais, que cultuam a dependência e não a independência. Então, tem uma hora que há uma impossibilidade real de nós médicos e vocês fisioterapeutas, da gente querer essa independência, porque os pais não querem em relação a outro campo, não é? Nós queremos essas crianças independentes. Elas têm que, qualquer dia, para usar medicação, por exemplo, fazer o exercício fisioterapêutico que vocês recomendaram, nós queremos que ela faça isso sozinha, com total autonomia. A cultura brasileira não favorece muito isso, não. É verdade. Daí a importância da interação, né, do paciente com o profissional, e sempre está sendo monitorado. Isso aí. A Kátia Amorim pergunta: até que idade é recomendado usar o espaçador? Apenas para crianças ou adolescentes, ou também devem continuar usando? Vitor e Kátia, até que idade? Eu prefiro inverter um pouquinho a pergunta, se me permite, Kátia. A partir de qual idade? Não é? Então, crianças tão novas quanto 3 meses, 4 meses, 5 meses, já começam, elas não sabem usar bombinha autonomamente, não sabem usar o inalador pressurizado autonomamente, necessitam visceralmente do espaçador. Então, a partir de 3 meses, 6 meses, quando for necessário,
é difícil a gente afirmar um diagnóstico de asma antes dessa idade. A partir dessa idade é possível, ainda com uma margem de erro. Mas, se o nosso diagnóstico for esse, ainda que o médico, nós os pediatras, pneumopediatras fazemos isso, ainda que a gente faça um tratamento de prova durante alguns poucos meses, espaçador nessa criança. Aí entra de novo a questão anterior. Essa criança vai poder migrar do uso do inalador pressurizado com espaçador ou sem, dependendo da independência dela, dependência do desempenho dela. A experiência clínica mostra que isso, nos países desenvolvidos, pode acontecer a partir de 5, 6, 7 anos, mas na experiência clínica do dia a dia no Brasil, não. Esse Brasil é muito desigual, é muito diferente. O nível de instrução, a qualidade das escolas. Então, eu prefiro ser mais conservador nessa hora. Se eu tenho a mínima dúvida que essa criança não vai usar a bombinha, como o americano e o europeu usam, sozinho, a partir de 6 ou 7 anos, eu fico com esse espaçador até que eu tenha essa absoluta confiança. Ela mostra na minha frente, como vai mostrar na frente de vocês, que ela sabe usar sozinha o inalador pressurizado. Vejam bem, nós, os pediatras, né, nós tratamos muito com os extremos, a gente também entende um tanto de geriatria, né? Então, os extremos de idade, o indivíduo adulto acima de 60, 65 anos, se ele tem DPOC ainda, ele tem que voltar a ser criança de novo e usar o espaçador. Então, o espaçador é um grande amigo da pneumopediatria, da fisioterapia respiratória feita com criança. Então, apenas crianças ou adolescentes também devem continuar usando? Acabo de dizer, às vezes até idosos precisam continuar usando. Só, vamos dizer uma palavra talvez pouco imprópria, desmame de espaçador só se dá depois dessa criança, dessa família, comprovar com os olhos, óleo de São Tomé, de fisioterapeuta e de médico, que a criança consegue usar, seja o inalador de pó, ou seja o inalador pressurizado, com absoluta autonomia, confiabilidade e elevado desempenho. Muito bom, doutor Paulo, muito bom. A Rebeca Castro pergunta: estou tentando deixar a asma da minha sobrinha controlada. Se ela estiver boa, tiver uma boa adesão ao tratamento, em quanto tempo, mais ou menos, o quadro dela vai ficar sob controle? Ótima pergunta, Rebeca, Vitor. Então, primeiro, eu sempre vou falar assim, a mesma coisa que vale para mim, vale para vocês. Eu vou perguntar também se ela aderiu corretamente às medidas de fisioterapia. Primeira coisa, Rebeca, também, tudo junto. Então, é o seguinte, do ponto de vista estritamente farmacológico, vamos considerar que hoje é o tempo zero do início do tratamento da sua sobrinha, estritamente do ponto de vista farmacológico, eu preciso de aproximadamente 2, eventualmente 3 semanas para que a criança tenha uma concentração nos tecidos pulmonares, uma concentração tecidual anti-inflamatória, protetora de novas broncoconstrições, ou para ter um efeito anti-inflamatório eficaz. Então, nunca vamos esperar muito de um corticoide inalatório antes de 2 semanas. É lógico que sempre tem uma característica individual que pode acelerar ou retardar essa resposta, mas o que domina é o seguinte: eu preciso ter uma concentração tecidual anti-inflamatória eficaz de corticoide inalatório. Isso se dá, em média, entre 2 a 3 semanas. Com técnica inalatória correta, sempre. Muito bom. A Juliana Souza pergunta: que táticas posso usar com meu filho para ele aderir ao tratamento mais fácil? Juliana, como eu mostrei no caso daquele vídeo, esse vídeo foi colocado de forma intencional, porque essa pergunta sempre é feita. Vocês viram que, naquele momento, é muito descrito, é aceitável, é natural que haja uma briga de mãe com filho na hora de fazer medicação inalatória.
Mas eu trouxe para vocês um exemplo de vida real de cliente meu que a técnica inalatória passou um momento lúdico para a criança. Ela, em nenhum momento, teve uma resistência à mãe. Em nenhum momento teve choro ali. Pelo contrário, teve sorriso, teve alegria, teve participação. Então, as táticas são essas. Nós temos... Olha, isso é hora de tomar remédio. Você não vai agora brincar, não tem hora de bola, agora é hora de tomar remédio, com a mamãe, com o papai, com quem que for. Essa hora é uma hora séria. Então, existe um processo de convencimento, e aí você me permita, existe um processo de convencimento que não depende tanto do profissional de saúde, seja ele médico, fisioterapeuta, enfermeira, quem seja. Existe um processo de convencimento aí, e por isso que eu defini logo lá no início. Eu falei numa parceria que seja tripartite. Família, o médico e o fisioterapeuta. Não importa a ordem disso, não. E eu estou colocando a família em primeiro lugar, porque sem a parceria da família, não tem chance. Muito show. Vamos agora para a última pergunta, que é de Josivaldo Santino. E ele pergunta o seguinte: de quanto em quanto tempo preciso limpar a bombinha e o espaçador? Tem alguma recomendação? Obrigado, Josivaldo. Essa é uma pergunta muito boa também. Então, a bombinha não precisa lavar. E o espaçador, como é que nós vamos limpar o espaçador? A primeira coisa é não ser neura de limpeza, zero neura. Digamos que o bom espaçador é aquele que a gente passa o dedo dentro dele e o trajeto do nosso dedo fica limpinho. Então, as bordas ficaram, entre aspas, sujas da droga inalatória, e eu passo o dedo e faço aquela marca, como se eu estivesse passando o dedo numa mesa empoeirada. Então, a recomendação é que, como a maioria dos espaçadores são de plástico, inclusive os espaçadores artesanais, que também têm a sua eficácia, principalmente na questão do preço, né? Um custo zero de uma garrafa de água mineral de meio litro. Então, esse espaçador deve ser lavado a cada 2 semanas e da seguinte forma: você enche o espaçador, a metade do espaçador, com as 2 gotinhas de detergente doméstico comum, não sacode, só gira, porque ele é cilíndrico, gira para que aquele detergente remova o excesso de corticoide inalatório que está ali, ou de broncodilatador, e deixe secar sem esfregar nada. Deixe ele escorrer naturalmente até ficar sequinho. Faça isso a cada 2 semanas. Não é necessário de lavar a bombinha e não precisa fazer com um intervalo menor do que esse. Doutor Paulo, incrível. Muitíssimo obrigado. É uma honra para a gente, né? A Fundação ProAr, que é parceira aí, não somente do LAIRE, mas agora também do Convivendo com a Asma. Uma alegria, uma honra tê-lo conosco nesse dia. Não tenho nem como palavras para lhe agradecer. Muitíssimo obrigado. Ô, Vitor, eu vou que você seja o portador aí de viva voz, que nós estamos aqui a alguns 1000 quilômetros de distância, não é? De agradecer esse convite, a honra é minha. Entenda que falamos tanto de parceria da família com o médico e fisioterapeuta, né? Mas essa parceria interinstitucional, isso também, a Fundação ProAr existe para isso, como eu tenho certeza que o LAIRE e o Convivendo com a Asma existe com essa missão também. Muito obrigado pelo convite. Estou disposto para a gente discutir em outras ocasiões. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Antes da gente encerrar... Fiquem em casa, né? Fiquem em casa e usem máscaras. Antes da gente encerrar, tem mais uma perguntinha aqui que apareceu. Rapidamente, o senhor pode responder? Claro. A Thalita Varela pergunta: é preciso lavar o rosto para quem usa espaçador com máscara? Excelente, Thalita. Então, é o seguinte, a sua pergunta me faz comentar um detalhe que eu não comentei. O espaçador, especialmente para criança pequena, então, abaixo de 4 anos, é um espaçador com máscara. E qual é a melhor máscara? Aliás, não é a melhor, é a máscara que deve obrigatoriamente ser, é aquela que sela, sem deixar um centímetro de escape aéreo.
Cada centímetro quadrado de escape aéreo dessa máscara perde-se algo em torno de 50% da medicação. Imagina que na hora que a gente aciona a bombinha, aquilo ali sai a uma velocidade próxima de 100 km por hora. Há bombinhas que a velocidade é menor, não importa, 50 km por hora. Onde que tiver um buraquinho, aquele negócio vai embora. Então, não precisa lavar o rosto, desde que essa máscara esteja bem selada, bem adaptada na face. Caso isso não aconteça, então a droga não está indo para o pulmão. E essa criança, sim, nós precisamos evitar a quantidade especialmente do corticoide inalatório, especialmente não, unicamente do corticoide inflamatório, que pode ir lá para o olho e aí trazer os efeitos colaterais para o olho e o seu conjunto, inclusive glaucoma e outras coisas, catarata. Mas isso é só um comentário que eu deixo marginalmente. A máscara tem que ser muito bem adaptada. Senão, essa máscara não serve, esse espaçador não serve. Permita-me a ênfase, viu, Vitor? Agora sim, o senhor está liberado. Então, muito obrigado mais uma vez. Conte conosco aqui do Laire e que essa parceria perdure aí por muito tempo, né? Vamos fazer ciência juntos. Conte conosco. Tudo de bom para vocês e sucesso na empreitada. Amém. Obrigadão.